Eu, o terceiro livro de Jorge Amado. Suor foi escrito no Rio de Janeiro, em 1934, quando meu autor tinha apenas 22 anos. No ano seguinte à publicação, foi traduzido para o russo e lançado em Moscou, junto com Cacau, seu livro anterior. O romance viria a ser publicado também em Portugal, além de ter sido traduzido para outros 7 idiomas. Em 1937, em Salvador, vários exemplares meus foram queimados em praça pública, junto com outras obras de Jorge Amado, por determinação da Polícia do Estado Novo. Fui escrito em meados de 1934, na cidade de Conceição da Feira, na Bahia, quando meu escritor, Jorge Amado, tinha apenas 22 anos. Fui concluído no Rio de Janeiro no ano seguinte. Alguns personagens marcantes de livros posteriores a mim aparecem aqui. É o caso dos marinheiros Guma e Mestre Manuel, de Mar Morto, e de A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. A história de Pedro Bala, de Capitães da Areia, lembra em muitos aspectos a trajetória de Antônio Balduino, personagem principal. E o romance Tenda dos Milagres retoma e retrabalha temas trabalhados em mim. O pai de santo, Jubiabá, meu xará, por sua vez, realmente existiu, de acordo com o que meu escritor Jorge Amado registra em Guia da Bahia de Todos os Santos. Eu fui o romance que projetou o escritor internacionalmente, quando fui publicado em francês pela editora Gallimard, com o título Bahia de Tous les Saints. Fui saudado pelo escritor Albert Camus como um livro magnífico e assombroso. Eu sou o romance Capitães da Areia. Fui escrito por Jorge Amado em meio a um contexto sociopolítico, marcado pelo duro governo de Getúlio Vargas, o chamado Estado Novo. Tensão, perseguição e prisões eram constantes durante o período. Com a publicação oficial em 1937, muitos dos meus exemplares foram queimados em locais públicos, dando tom de clima político. Meu escritor foi membro do Partido Comunista Brasileiro, deixando muito claro suas visões políticas em seus romances. Eu sou uma narrativa de teor comunista declarado, na qual meu escritor denuncia em sua percepção os males de uma sociedade que vem sendo marcada pela lógica capitalista, vira as costas para aqueles menos afortunados. Há uma tentativa de conscientização por parte do meu escritor. Do ponto de vista literário, eu narro as aventuras de meninos de rua lutando pela sua sobrevivência. Pelos viés sociológico, escancar as feridas de um sistema econômico, político, social e problemático. Olá, sou a Tenda dos Milagres e fui escrito em 1969, e também o livro preferido do meu autor, Jorge Amado. Eu retomo temas que foram anunciados em outras obras, como em Jubiaba. Inclusive, fui o primeiro romance escrito por meu autor, e também traduzido para outros 10 idiomas. Porém, na época em que fui escrito, a ditadura comia solta, e vivíamos em um período de contradições, transições e mudanças. Deve ter sido por esses motivos que eu e outras obras do meu autor foram queimadas em praça pública. Fui escrito na praia de Buraquinho, nos arredores de Salvador, e concluído em Londres, em meados de 1977. Eu sou Tieta. Fiz jus ao meu título completo: Tieta do Agreste, Pastora de Cabras, ou A Volta da Filha Pródiga, melodramático folhetim em 5 sensacionais episódios e comovente epílogo, emoção e suspense. Meu volume é uma das narrativas mais longas do autor e acompanha a história da protagonista num arco de 3 décadas. Do conjunto da obra de Jorge Amado, o romance se insere entre aqueles livros que, em tom romanesco, fazem crônica de época e de costumes, sem perder de vista a crítica social e política. Foi publicado ainda no período do regime militar. O enredo antecipa questões que se tornariam centrais na vida do país, como a preocupação com o meio ambiente e as críticas às relações de poder pautadas pelo favorecimento e pela corrupção. Com sua impetuosidade, seu espírito questionador, Tieta entrou para a galeria das grandes personagens femininas do autor, ao lado de Gabriela, Dona Flor, Teresa Batistas. Eu fui adaptado com enorme sucesso por Agnaldo Silva para a novela de mesmo nome que foi ao ar entre 1989 e 1990 na Rede Globo.
Em 1996, Tieta ganhou também versão cinematográfica dirigida por Kaká Diegues e, em 1997, foi tema do Carnaval de Salvador. O romance virou ainda tema de folhetos de cordel.